Então, boa tarde a todos. Então, essa aqui é a terceira aula da disciplina. Então, hoje a gente vai ver algumas coisas, em especial duas técnicas importantes de computação, tá? Então, dois assuntos importantes de métodos computacionais, como criar uma função dentro do R, como fazer um loop. Vocês vão entender o que é um loop. Loop, então, é uma sequência de operações repetidas que você manda o computador fazer para você. Tá, vocês vão ver, a gente vai ter um porquê fazer isso, vocês vão entender o porquê, vão entender a lógica, tá? Um loop simples. E a gente vai usar loops ao longo dessa disciplina para atividades cada vez mais complexas. Então, na verdade, entender isso, né? Essa ferramenta de loop é algo que é super importante em computação de maneira geral. E o poder do seu loop, a velocidade do seu loop, é que muitas vezes faz com que aquela linguagem de programação seja poderosa. Tá? Então, vocês conseguem ver meu mouse. Então, hoje vamos começar falando de alguns temas ainda teóricos, né? Mas que tem uma aplicação importante, como a gente acabou de discutir. Então, vamos começar com as inequações. Então, semana passada a gente falou das equações, então são igualdades, né? Então, uma expressão é igual a outra expressão, um conjunto de números é igual a outro conjunto de números, tá? Para essa igualdade ser verdadeira, o que tem aqui tem que ser igual àquilo lá. E agora a gente vai falar das desigualdades, tá? Que são as inequações. Então, as inequações são quando um conjunto, uma expressão do lado de cá é maior que, ou menor que, ou maior igual, ou menor igual àquilo que tem do outro lado. Tá? Como eu falei, essas inequações elas são importantes para muitas análises em ciências biológicas, em especial análises de balanço. Tá? Então, balanço energético, balanço de biomassa. E na vida, de maneira geral, a gente também pode usar essas funções para fazer outras coisas, como, por exemplo, balanço financeiro. Então, você tem aqui quanto que você recebe de dinheiro no mês, ou quanto que você recebe de recurso no mês, e quanto que você gasta de dinheiro no mês. O que você recebe tem que ser maior do que o tanto que você gasta. Senão, você vai estar entrando sempre num déficit, você vai estar entrando num consumo de dinheiro ou no consumo de recursos que estaria na sua reserva. Então, você está gastando mesmo da sua reserva. Tá? Então, a gente usa muito aí as inequações para várias coisas da biologia, mas em especial, a gente vai ver alguns exemplos aqui de balanço energético. Né? Lembrando aquele caso do que nós vimos no exemplo do micróton, né? Então, o tanto que aquela fêmea consegue de energia tem que ser maior do que aquilo que ela gasta. Né? Ela parada, ela tem gasto metabólico. Ela exercendo alguma atividade, inclusive de forrageamento, ela também, inclusive, aumenta o gasto metabólico. Então, aquilo que ela consome tem que ser maior do que aquilo que ela gasta, senão é impossível dela sobreviver naquele sistema. Tá? E aí vamos ver algumas coisinhas aí de como a gente pode manipular as inequações. Né? Primeiro, como é que a gente expressa, né? Você já deve ter visto isso antes, mas só para lembrar. Né? Então, esse primeiro sinal aqui, eu tenho x maior que 3. Isso quer dizer o quê? Esse x aqui é uma variável que pode assumir muitos valores. Mas os valores que são assumidos para que essa expressão seja verdadeira são necessariamente maiores do que 3. Então, menos 1. Menos 1 não satisfaz isso aqui. Menos 300. Menos 300 também não satisfaz. Menos 300 é menor do que menos 1. Tá? Lembra que se você estiver devendo 300, você deve mais do que se você só estiver devendo 1. Lembra sempre disso. Então, menos 1 é maior do que menos 300. Aqui, x maior ou igual a 3. Então, se aqui no de cima o número 3 não satisfaz essa proposição, no de baixo o número 3 satisfaz. Então, aqui o 3.0001 para cima todo mundo satisfaz. Aqui o 3 inclusive satisfaz. Essa outra expressão aqui, x é maior do que 1 e x é menor do que 3. Então, nós estamos falando de um conjunto que satisfaz essa proposição, ele está entre 1 e 3. Só que o 1 e o 3 não estão incluídos entre os valores que são permitidos dentro dessa expressão. Tá? E esse aqui, então, ou seja, eu tenho todos os números entre 1 e 3, todos os números dentro desse espaço, menos 1 e menos o 3,
satisfazem essa proposição. E esse outro aqui, x é maior do que 1, x é menor do que 1 e x é maior do que 3. Então, todos os números que estão dentro desse espaço não satisfazem a proposição. Se for menor do que 1, tudo bem. Se for maior do que 3, tudo bem. Tá? E com isso, se dentro das equações, né, a gente podia resolver e chegar em soluções, então lembra, né? Eu tenho uma equação que é uma igualdade condicional, né? Lembram disso? Então eu posso ter uma expressão que muitos valores de x e y satisfazem, né? Eu posso ter uma expressão que é uma expressão identidade, que qualquer valor de x satisfaz aquela expressão. Eu tenho as condicionais, onde só alguns valores satisfazem. E, ao mesmo tempo, eu também posso ter as inequações que são condicionais. E eu posso resolvê-las de maneira muito semelhante como as equações, porém com algumas regras muito próprias. Tá? Então, algumas regrinhas aí quando a gente manipula. Então, o que é manipular as equações? Né? Então, vocês lembram que a gente estava falando, eu tenho uma igualdade, né? Eu tenho um conjunto do lado de cá, um conjunto do lado de lá. Para eu manipular, o que eu posso fazer? Eu posso somar coisas de um lado e somar a mesma coisa do outro. Posso multiplicar alguma coisa de um lado e multiplicar a mesma coisa do outro. Isso vai valer para a equação? Quase sempre. Tá? Então, vamos ver algumas operações aqui. Então, somar uma constante positiva. Então, pega essa equação, 4 é menor do que 5. Tá? Uma equação simples, né? É trivial, não tem símbolo nenhum, não tem notação simbólica nenhuma. O que acontece se eu somar um número positivo dos dois lados? Por exemplo, somar um dos dois lados. Então, fica 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, olha só, 4 é menor que 5, 5 é menor que 6. Então, somar um número positivo dos dois lados mantém a inequação. Posso fazer essa operação se eu precisar disso para poder solucionar alguma coisa. Se eu subtrair um dos dois lados, então, ó, 4 menos 1 dá 3, 5 menos 1 dá 4. Então, subtrair continua valendo a expressão. 3 é menor do que 4. E se eu multiplicar por um positivo? Então, multiplicar por 1. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Continua valendo. Então, olha só. Somar ou subtrair, a inequação continua valendo. Multiplicar por um positivo, a inequação continua valendo. Mas se eu multiplicar por menos 1? Bom, se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Menos 4 é maior do que menos 5. Então, quando a gente multiplica por menos 1, o sinal da inequação vai mudar. Tá? Então, eu altero o sentido da desigualdade. Isso é super importante, tá? Quando vocês forem resolver uma inequação, que eventualmente vocês precisam multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque vai facilitar, vocês têm que mudar o sinal da inequação. Tá bom? Então, se a gente fosse resolver, por exemplo, essas inequações aqui, então, x ao quadrado é menor do que 9. X ao quadrado menor do que 9, o que acontece? Eu tenho vários valores que, elevados ao quadrado, vão dar menores do que 9. 2, por exemplo, 2 ao quadrado dá 4, é menor que 9. Então, cabe ali uma resposta. Só que o menos 2 também. Então, perceba, menos 2 ao quadrado também dá 4, que é menor do que 9. Então, a solução para uma inequação quadrática como essa aqui, ela vai cair dentro de um espaço que satisfaz isso daí. Isso vai acontecer com potências pares. Tá? Então, que satisfaz x ao quadrado menor do que 9. Então, x vai estar entre menos 3 e 3. Então, aquilo que for maior do que menos 3, mas menor do que 3, satisfaz essa inequação. Mesma coisa, x ao quadrado maior do que 9 é o contrário. Né? Então, o x menor do que menos 3, porque uma coisa menor do que menos 3 ao quadrado vai dar maior do que 9, e maior do que 3. Então, x maior do que 3 ao quadrado vai dar maior do que 9. Tá? E essa função que eu não lembro, não sei se vocês lembram o que é, mas módulo de x. Então, módulo de x é o valor positivo de um número. Tá? Então, módulo de menos 3 é 3. Módulo de 10 é 10. Então, módulo de x ser menor do que 3 significa que x vai ser maior do que menos 3, então menos 2, menos 1,
ou é menor do que 3. 2, tá? Pensando só nos naturais, mas pensando que temos infinitos números aí no meio. E módulo de x é maior do que 3, significa que x é ou menor do que menos 3, ou é maior do que 3. Então, vamos supor que vocês tenham uma inequação que nem essa aqui, certo? Ah, Mariano, cadê os exemplos da biologia? Calma, lembra que esse aqui ainda é um momento mais abstrato, tá? A gente vai ver o exemplo da biologia, e a gente vai usar muitos exemplos da biologia em outras aulas também, que a gente vai precisar usar em equações. Mas por enquanto vocês precisam se familiarizar com o uso delas. Então, como é que eu faria para resolver isso aqui? Ó? X ao quadrado menos 4x é maior do que x menos 3 vezes x. Como é que eu resolvo isso? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é expandir aqui dos dois lados. Então, eu tenho x ao quadrado menos 4x é maior do que... faço a distributiva aqui, então fica x ao quadrado menos 3x. Eu posso subtrair x ao quadrado dos dois lados, né? Então, x ao quadrado dos dois... Então, percebe? Ó, eu estou subtraindo dos dois lados, eu mantenho o sinal da inequação. Então, x ao quadrado subtraído dos dois lados, corta esse x ao quadrado e esse x ao quadrado, então fica menos 4x menos 1 é maior do que menos 3x. Tá? Eu posso adicionar 3x dos dois lados, então estou adicionando uma constante, adicionando o mesmo valor dos dois lados. Tá? Se eu adicionar 3x dos dois lados aqui, então menos 4x mais 3x dá menos x, menos 3x mais 3x dá 0, então fica menos x menos 1 é maior do que 0. Se eu somar um dos dois lados, ficar menos x maior do que 1. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu tenho x é menor do que menos 1. Então, essa é a solução para essa inequação. Então, para x ao quadrado menos 4x ser maior do que x menos 3 vezes x, eu tenho que x tem que ser menor do que menos 1. E essa aqui? 3x ao quadrado menos 2 é maior do que 4x mais 5. Isso é para vocês fazerem. Tá. Como é que eu faria isso? Primeiro, eu tenho que... eu posso subtrair 4x menos 5 dos dois lados, tá? Então vai ficar 3x ao quadrado menos 4x menos 7. Tá? Então, já vou fazer de uma vez. Então, isso aqui é menor do que 0. Bom, como é que eu faço para explorar isso aqui? Tá? Agora a gente vai fazer uma exploração matemática. Então, vamos supor, eu preciso saber quanto que é menor do que 0. Mas eu posso primeiro saber quando que isso vale 0. Se eu igualar a 0, eu tenho uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, eu consigo achar os dois valores aqui que satisfazem essa equação. Tá? Se eu aplicar o Bhaskara, eu vou ter, lembra da fórmula do Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Então vamos lá. Então isso aqui é o a, esse aqui é o b, esse aqui é o c. Me perdoe se de vez em quando eu vou voltar para a notação que eu aprendi a minha vida inteira. Eu nunca usei esse A0, A1, A2, eu aprendi A, B, C, certo? Então eu vou usar elas aqui e qualquer dúvida vocês me procurem e a gente esclarece. Mas esse aqui é o A que multiplica o x quadrado, o B que multiplica o x e o C que é o nosso termo que não multiplica x nenhum. Beleza? Então tá bom. Tendo esclarecido isso, a gente vai para a fórmula do Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? E esse delta chamado de determinante também a gente já viu que ele ser maior do que 0 significa que esta equação aqui, esse termo aqui, ele é inteiro. Se ele for negativo, se for menor do que 0, tá? Significa que a gente vai ter raízes complexas. Tudo bem? Então vamos lá. Então fica menos b menos vezes menos 4, mais ou menos raiz de b2, que é menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 3 vezes menos 7. Bom, 4 vezes 3 dá 21, vezes menos 7 dá menos 82, vezes menos 1 dá mais 82 não. 21 vezes 4, 84. Então ficou 84 mais 16, fica 100. Então dá menos 4 vezes... Menos 4 fica mais 4. 4 mais ou menos raiz de 10 sobre 6. Raiz de 100, desculpa. 4 mais ou menos raiz de 100 sobre 6. Então 4 mais
10 sobre 6 é uma resposta, tá? Que é 14 sextos. E 4 menos 10 sobre 6, que é menos 6 sextos, que é menos 1. Então, as duas soluções que a gente tem são essas daqui, ó. 14 sextos e menos 1. Então, nesse ponto, aquela equação é zero. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber quando que essa função é menor do que zero. Professor, Então, ó, oi. estão pedindo para o senhor falar um pouco mais devagar no chat, que o senhor não está vendo. Tá bom. Então, a gente transformou isso aqui numa equação igual a 1 a zero. Agora botou aqui o sinal de menor que, mas assim, a gente encontrou para o Bhaskara as duas soluções, e as duas soluções são essas daqui. Então, isso aqui é a parábola que representa essa função, tá? Não a inequação, mas a equação. Tá? E esses dois valores aqui são os dois valores zero. Valor zero significa que aqui o y é igual a zero. O que eu estou procurando? Os valores que são menores do que zero. Então, para essa função, todo valor entre menos 1 e 14 sextos satisfaz a inequação. Tudo bem? Vixe, segura, professor, você subtraiu quanto? Eu subtraí de uma vez o 4x. Eu nem lembro mais, peraí, deixa eu olhar aqui para lá. Eu subtraí de uma vez o 4x menos 5. Então, o que acontece? Fica 3x² menos 2, menos 4x menos 5. O menos 2 com menos 5 vira menos 7. Tá? Isso! Ele passou o 4x mais 5 para o outro lado. Exatamente. Então, espacialmente, né, como eu comentei na aula passada, espacialmente o que a gente está fazendo é isso. Quando a gente analisa essa inequação, tá? O que satisfaz aquela inequação são esses valores aqui, onde o y vai ser menor do que zero. Perceba, vamos supor que isso daqui fosse uma equação de ganho energético de algum bicho. Aqui, ó, tudo bem, essa parte negativa não tem sentido biológico, a gente olharia só a parte positiva, tá? Então, esses valores aqui, ó, de x abaixo de 14 sextos, tá? Esse bicho estaria no negativo. Então, se isso aqui fosse capital para a vida dele, a partir desse valor de 14 sextos em x aqui, esse bicho não sobreviveria mais. Se essa inequação estivesse expressando algum ganho energético de algum ser vivo, tá? Professor, diga. Volta no slide anterior, por favor. Então, como é o x, ele, nessa situação, ele vai estar necessariamente entre menos 1 e 14 sobre 6. Como é que a gente faz para saber, por exemplo, que a solução está entre esses dois números e não, por exemplo, fora? A solução é... Você vai olhar, então, lembra que a gente fez? A gente transformou aí a desigualdade numa igualdade, certo. Resolvemos a igualdade, fizemos o gráfico e olhamos. Se esse termo quadrático fosse negativo, o que aconteceria? Essa parábola teria a boca para baixo. Então, seria o contrário. Né? Maior do que zero, aqui, seria só o lado de cima. Aqui eu estou procurando o que é menor do que zero, tá vendo? O que é menor do que zero é esse lado aqui. Se fosse maior do que zero, a gente estaria procurando o lado de cima da resposta. Certo. Beleza. Então, seguindo, a gente vai para uma outra coisa bem diferente, que são os números complexos. Tá? Então, os números complexos, eles surgem de maneira geral para a gente poder resolver sistemas de equações onde o discriminante é menor do que zero. Tá? E para resolver em especial esse problema aí, como é que eu representaria a raiz de um número negativo? Né? Como é que eu encontraria a solução de um número negativo? Então, por exemplo, então criou-se esse número que seria raiz de menos 1. Tá? Depois, a gente tem uma outra forma de enxergar o que é a raiz de menos 1. Isso tem muitas aplicações dentro do eletromagnetismo, na mecânica quântica, dentre outras coisas. Tá? E aqui a gente vai ver algumas coisinhas, porque vai ser bastante útil para a gente, em especial depois
para a gente se familiarizar com algumas propriedades aí dos números complexos e também de coordenadas polares. Tá? Então, vamos supor que vocês queiram encontrar a raiz de menos 9. Raiz de menos 9 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 9. Então, eu posso separar, é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, se eu chamo raiz de menos 1 de i, então a raiz de menos 9 é 3i, porque i é raiz de menos 1. Tá? Os números, chamados números complexos, eles são números que podem ser representados como tendo uma parte que é real e uma parte que é chamada parte abstrata, que é aquela que é um múltiplo de i. Tá? Então, eu posso expressar qualquer número complexo na forma a mais bi, onde a e b são números reais, mas o bi é um número, é a parte imaginária do número complexo. Tá? Uma coisa interessante sobre o número complexo é que ele representa uma grandeza num espaço complexo. Então, se a gente pensar o que são os números naturais, vocês poderiam colocar os números naturais ao longo da reta dos números naturais. Então, ela é uma reta descontínua, porque o 0, 1, 2, 3, 4, os números inteiros também são descontínuos. Só que agora, além do 0, 1, 2, 3, 4, a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3, então são os inteiros. Os racionais fazem com que a gente consiga entrar para os espaços entre os números inteiros. Só que os números irracionais, eles deixam muitas lacunas ainda dentro dessa nossa reta, que vão ser preenchidos pelos números reais, que contêm os racionais e os irracionais. Saibam vocês que existem muito mais, infinitos mais números irracionais do que números racionais. Tá? Isso já foi demonstrado, só a título de curiosidade. Certo? Só que todos esses números até agora, eles cabem dentro de uma reta. Os números complexos, eles não estão aqui. Os números complexos agora, a gente tem que imaginar que eles são como um segundo eixo. Não é igual o eixo Y, que também é um eixo que é real. É um eixo que é um eixo complexo. Deixa eu voltar aqui na frente. É um eixo que é um eixo complexo. Tá? Onde eu tenho a parte real aqui e a parte imaginária aqui. Então, é complicado eu falar que um número complexo é maior do que o outro. Porque maior estaria dentro desta linha aqui dos reais. Ela não está dentro dos reais. Então, o número complexo ele também pode ser expresso por um par de coordenadas na reta dos complexos e na reta dos inteiros, na reta dos complexos. Essa é uma interpretação que é geométrica. Tá? E eu quero falar para vocês também de números complexos que costumam aparecer quando a gente tenta solucionar equações, que são chamados pares conjugados. Então, imagina que vocês têm um número complexo da forma a mais b vezes i. O par conjugado de a mais bi é o a menos bi. E muitas vezes na solução de equações pares, a gente tem os números complexos aparecendo aos pares conjugados. Equações pares, a gente vai falar sobre funções pares, mas de maneira geral aqui as equações polinomiais pares são aquelas que têm grau par. Então, grau 2, grau 4, grau 6, grau 8 e etc. Tá? Então aqui eu vou representar, então, se vocês nunca viram, isso aqui é a representação de um número complexo. O número aqui que eu estou representando é 3 mais 2i. Então está aqui a reta dos reais, então está aqui o número 3. E está aqui o eixo dos complexos, onde a unidade vale i. Então isso aqui é 1i, 2i. Então 3 mais 2i é esse ponto aqui, ó, 3 mais 2i. E o par conjugado dele é o 3 menos 2i. Então é o 3 menos 2i. Está aqui o par conjugado dele. Tá? Então, a outra forma de representar um número complexo seria através de um vetor. Um vetor aqui. Ó. Tá? Se eu quiser saber o comprimento desse vetor, vocês poderiam usar o Pitágoras. Ela é hipotenusa. Vocês pegam esse número aqui ao quadrado, mais esse número ao quadrado, somam ou tiram a raiz quadrada, vocês têm isso aqui que é chamado módulo do número complexo. Isso aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B vezes I. Tá? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é esse comprimento aqui, do que é chamado módulo do número complexo.
Por enquanto isso não vem ao caso, mas é só para vocês saberem. Por que eu falei disso? Porque a gente vai começar a ver um pouquinho como é que a gente trabalha com número complexo. Então, como é que eu opero com números complexos? Como é que eu somo dois números complexos? Então, imagina vocês querem somar um número Z1, tá? Z muitas vezes é como a gente vai representar aqui os números complexos. Então, nosso número Z1 complexo ele é um A1 mais B1 vezes I. E vocês querem somar ele com um número Z2, que é um A2 mais B2 vezes I. Como é que vocês somam? Vocês somam da seguinte forma. Vocês somam a parte real e colocam o I em evidência e somam a parte abstrata. Então, trabalha como se o I fosse uma quantidade variável qualquer, como se ele fosse um X. O I é um único valor, que corresponde a um valor naquela coordenada I. Tá? Mas você pode trabalhar como se ele fosse uma variável. Então, ele é algo, ele é um símbolo. Assim como o X está representando um número que pode variar quanto a gente quiser, né? O I representa um número também, mas é um número especial, que é a raiz de menos 1. Tá? E o que ela tem de especial é que ela não está aqui dentro da reta dos reais. Ela está dentro de uma coordenada que é adjacente, uma coordenada lateral. Aliás, esse seria um nome muito melhor do que número complexo, seria números laterais. Em vez de número negativo, número reverso. Tem uma rapaziada que estuda a história da matemática e vê como que a atitude dos matemáticos em relação a essas coisas novas, números negativos, números complexos, ela foi negativa e gerou esses nomes que a gente tem até hoje. Tá? Então, beleza. Então, para fazer a adição, vocês simplesmente adicionam os termos reais e adicionam os termos que estão multiplicando o I, tá? E conseguem fazer a adição. E a subtração? Subtração da mesma forma. Então, Z1 menos Z2 vai ser A1 menos A2, né? Lembrando que A1 e A2 são as partes reais aqui dos nossos números, nossos dois números complexos, né? Z1 e Z2. Então, fica A1 menos A2 mais B1 menos B2i. E a multiplicação? Bom, se a gente usar aquela mesma lógica de que o I poderia ser tratado como uma variável, a gente pode trabalhar. É só fazer a distributiva. Então, ficaria... Então, vamos multiplicar esse Z1 pelo Z2. Então, fica A1 vezes A2 mais A1 vezes B2i. B1i vezes A2 e B1i vezes B2i. Olha que interessante. B1i vezes B2i, coloco o i em evidência, fica i ao quadrado vezes B1 vezes B2. Mas i ao quadrado é menos 1. Então, beleza. Eliminei o número complexo. Ele agora é puramente... Não, puramente não. Essa parte virou real. Então, como é que fica? Ficaria A1 vezes A2 mais A1B2, A2B1 vezes I, coloquei o I em evidência, menos B1 vezes B2. Então, isso aqui é a multiplicação de dois números complexos. Se vocês tiverem 3 mais 2i e 1 menos 2i, basta substituir aqui que vocês conseguem fazer essa operação. Tá? E quando eu tenho a multiplicação de dois números complexos que são o par conjugado, aí essa é diferente. Se vocês fizerem a multiplicação de um par conjugado, então vocês vão ter A mais BI vezes A menos BI. Se vocês substituírem, vocês vão ter o A ao quadrado mais ABI menos ABI menos B quadrado. Então, mais ABI menos ABI, isso aqui dá zero. Então, fica A ao quadrado mais B quadrado. Tá? Na verdade, é menos BI quadrado que fica mais B. Então, o par conjugado multiplicado, ele dá A ao quadrado mais B quadrado. Opa, A ao quadrado mais B quadrado era o módulo do número complexo elevado ao quadrado. Então, um número complexo vezes o seu par conjugado dá A ao quadrado mais B quadrado. Tá? Então, até aqui, simples. Eu tenho essas regrinhas aqui. Se eu desse uma lista de números complexos para vocês resolverem, vocês conseguiriam resolver, porque as regrinhas são razoavelmente simples. Se não lembrar da regrinha, basta tratar como uma variável qualquer e vocês conseguem resolver tranquilamente. Por isso que a gente começou o curso lá com polinômio simples.
E se eu quiser dividir um número complexo por um número real? Bom, se eu quiser dividir um número complexo por um número real, é tranquilo, tá? Basta eu dividir a parte real e a parte abstrata por esse número real. Então, se eu tenho um número z qualquer, que é um número complexo, que é a mais bi, se eu for dividir ele por um c, que é um número real, vai ficar a sobre c mais bi sobre c, tá? E aí vem a última manipulação. E se eu quiser dividir um número complexo por um outro número complexo? Bom, não é tão simples assim. Porque você dizer que o número complexo existe, beleza. Você dizer que a multiplicação de dois complexos pode ser feita, porque ela pode ser manipulada tranquilamente, também beleza. Agora, a divisão já é um pouco diferente. Imagina que vocês têm um número complexo Z1 dividido pelo Z2. Primeiro que a gente tem uma série de restrições em relação à divisão. Então, esse Z2 não pode ser zero, por exemplo, né? Então, eu não sei quanto que vai dar esse quociente, tá? Mas eu posso imaginar que ele existe. Então, se pelo menos ele for diferente de zero, ele existe. E eu posso expressar que esse Z1 dividido por Z2 seria a mesma coisa que Z1 vezes 1 sobre Z2. Não é? Sim? Deixa eu até voltar aqui para ver como é que vocês estão. Ia dar menos tempo também de aprender. Depois, não. Tô entendendo. Você está entendendo, beleza. Diga. O Z1, eu entendi no slide anterior que ele, inicialmente eu tinha entendido que ele era um número complexo. Ele é. Mas se ele é resultado de A mais B, BI, que, sendo I um número complexo, ele deixa de ser complexo se a gente está colocando números naturais ali? O número complexo ele é expresso na forma de uma parte inteira mais uma parte imaginária, tá? Então o A é a parte inteira e o BI é a parte imaginária. Tudo bem? Certo. Então, por exemplo, 3i. Qual que é a parte real de 3i? É zero. Então o A, se a gente estiver usando essa notação de A mais BI, o A é 0 e o B é 3. É 3i esse número complexo. Tá? Então A mais BI é como qualquer número complexo vai poder ser representado. Certo. Tá? Então, se você somar todos os reais lá daquela expressão complexa, todos os reais vão dar o A. Se somar todos os múltiplos de I, vão dar o B. Tá? Então você está agrupando o número complexo em A mais BI. Só que agora eu vou dividir um Z1, que é um A1B1I, né? A1 mais B1I, por um Z2, que é um A2 mais B2I. Mas como é que será que eu faço isso? Né? Então, a primeira coisa é que a gente não pode simplesmente dizer, olha, existe e é assim que faz. Não, a gente tem que provar que isso é possível de ser feito. E primeiro, dividir por Z2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre Z2. Mas quem é Z2? Então, imagina que o seu Z, aí qualquer, é A mais BI. Quem seria 1 sobre Z? Então, vamos ver quem seria 1 sobre Z. Então, nós temos um Z qualquer que é A mais BI. E 1 sobre Z, que também eu vou expressar, que ele é o inverso de um número complexo, mas ele também é um número complexo que vai ser expresso por alguma parte real, que eu vou chamar de A', e por alguma parte abstrata que eu vou chamar de B'I. Agora, eu preciso saber quem é A' e quem é B'I, certo? Eu sei de uma coisa, que Z vezes 1 sobre Z tem que dar 1. Porque essa é a definição de 1 sobre x. Se eu multiplico um número, uma quantidade, vezes 1 sobre essa quantidade, necessariamente vai dar 1. Então, essa é uma imposição que A' e B' tem que seguir. E com isso eu vou descobrir quem que é A' e B'. Então, olha só. Se Z vezes 1 sobre Z é igual a 1, significa que, olha só, A mais BI vezes A' mais B'I tem que ser 1. Ó, que fácil.
Então eu faço aquela multiplicação. Então fica A vezes A' menos B vezes B', mais AB', A', B vezes I é igual a 1. Olha que legal! Porque 1 também pode ser expresso na forma de um número complexo. Quanto vale a parte real de 1? Vale 1. Quanto vale a parte imaginária de 1? Vale 0. Olha que legal. Então, A vezes A' menos B vezes B' é 1. E AB' mais A'B é 0, necessariamente. Então dá para a gente criar um sistema de equações, substituir um no outro, e a gente não vou resolver aqui, tá? Mas no final das contas eu tenho isso. A vezes A' menos B' é igual a 1, AB' mais A'B é igual a 0. Eu isolo a linha, substituo no outro, eu consigo achar essas relações. Então a linha é A sobre A ao quadrado mais B quadrado, e a linha é A sobre A ao quadrado mais B quadrado. Então quem que é a linha mesmo? É a parte real. Opa, eu faço aqui, mas acho que vocês estão vendo. Então, quem que é a linha mesmo? A linha é a parte real do número complexo, que é o inverso desse aqui. Então, a linha é quem? A sobre A ao quadrado mais B quadrado. Quem é B'? B' é a parte imaginária desse número complexo. Ele é B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui, gente, essa mágica veio daqui, tá? Eu não derivei para ficar perdendo muito tempo aqui. Acho que vocês também não iam achar tão interessante, mas tem essa derivação lá no livro. Tá? Então, olha só. Então, 1 sobre Z vai ser A mais BI dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque 1 sobre Z não é A' mais B'I. A linha é A sobre A ao quadrado mais B quadrado. B' vezes I, então fica B sobre A ao quadrado mais B quadrado vezes I. Como o denominador é o mesmo, eu coloco em evidência. Então fica A mais BI sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas olha que interessante, porque A ao quadrado mais B ao quadrado é a multiplicação desse A mais BI pelo par conjugado dele. E aí a gente chega na nossa fórmula. Então, se eu vou dividir Z1 por Z2, é a mesma coisa que eu multiplicar Z1 por Z2 em cima, dividido pelo produto de Z2 pelo seu par conjugado. Então, a gente provou que é possível dividir. Para ser possível dividir, Z vezes 1 sobre Z tem que ser 1. Isso faz com que, se eu vou, necessariamente 1 sobre Z1 vai dar esse termo aí. Tá? Então, a divisão de um número complexo por outro número complexo pode ser expresso pela multiplicação dos dois números dividido pela multiplicação do de baixo pelo par conjugado dele. Sempre. Isso é legal. A gente acabou de encontrar uma norma que vale para todos os números complexos. E agora, um conjuntinho de exercícios para vocês aí. Tá, então ficamos por aqui para essa parte mais abstrata. Vamos falar um pouquinho agora sobre relações e funções. Tá? Eu peguei esse exemplo aí do livro, que é uma rede de relações tróficas entre alguns bichos aí do Ártico. Tá? Então a gente Ártico não, da Antártica. Então a gente tem a foca leopardo, o pinguim imperador, a gente tem a lula, um peixe aí, uma foca que é a foca caranguejeira, o crio antártico e blá blá blá. Se a gente olhar as relações tróficas, a gente vai ver, por exemplo, que a orca come praticamente todos os bichos grandes e os bichos médios e pequenos todos comem o crio. Tá? A gente poderia organizar essas relações, então a gente tem relações, tá? E são relações mesmo. Um predador, como uma orca, ela pode ter um efeito... o que é uma relação, né, entre dois conjuntos? É quando um impõe uma variação sobre o outro. Tá? A variação de um dependeu da variação do outro. Então, a pressão de um predador, por exemplo, sobre uma espécie de presas, ela vai eliminando indivíduos. Então, uma relação. Tá? Então está aqui uma organização desses conjuntos. Então, aqui seriam os indivíduos que são presa e aqueles que são predadores. Tá? Então, por exemplo, para a foca leopardo, ela enquanto predador, ela preda esses quatro aqui, ó, petrel, o pinguim de Adélie, a foca caranguejeira e o pinguim imperador. Enquanto presa, a foca leopardo ela é presa somente da orca.
Tá? Então eu tenho que cada espécie aqui pode ter relações com várias outras espécies aqui enquanto presa e enquanto predador. Tá? Algumas não têm relação enquanto predador porque não são predadoras das outras. Tá? Beleza, então isso é o que a gente chama de relações. Né? Então se eu tenho vários conjuntos, se eu tenho um conjunto onde vários elementos podem ter associações com vários outros elementos, isso é uma associação, pura e simples. Tá? Então, esse assunto eu sei que você já deve ter visto lá na segunda série, teoria de conjuntos, etc. Pois sabe, a teoria de conjuntos é uma das teorias mais poderosas da matemática. E eu não estou brincando. Ela vai ser a base de tudo praticamente que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai trabalhar com funções. E o função é um tipo de relação especial, onde eu tenho para cada elemento de x somente um elemento de y. Isso vai me garantir uma coisa interessante, que é a seguinte: à medida que eu ando aqui dentro do eixo x, tá? Só um valor de y satisfaz a minha função. Tá? Então, para cada valor de x, só tenho um de y. Eu posso ter, até para o mesmo valor de y, eu posso ter vários valores de x. Se vocês pegarem o 5 aqui, por exemplo, traçar uma reta, vocês vão ter que esse valor de x aqui, o y dá 5. Esse valor de x aqui, o y dá 5. Esse valor de x aqui, o y dá 5. Esse 0 aqui, o y também dá 5. E eu sei que é 0 porque eu sei que função é essa. Essa aqui, ó. 10 vezes o seno de x mais 5. Se o seno de x é 0, mais 5, dá 5. Tá? Então, uma relação onde somente um elemento do conjunto de A tem ligação a um elemento de B é uma função. Tá? Tranquilo? Isso vai me garantir continuidade. Não vai me garantir continuidade. Isso vai me garantir que esse conjunto está andando por y sem dar uma volta. Se ele desse uma volta, não seria uma função. Tá? Seria uma relação, mas não seria uma função. Tranquilo? Beleza. Então, em funções ou expressões algébricas, né, essas que a gente tem aí, que envolvem as operações algébricas e todas as outras operações, a gente pode ter funções que têm números, símbolos, operações, etc. Mas, de maneira geral, essa função ela opera dentro de um conjunto e traz para a gente outro conjunto. Esse conjunto onde ela opera chama domínio. E o resultado, então, o conjunto assumível, possível de resultados é chamado de imagem. Tá? X ao quadrado, por exemplo, o domínio de x ao quadrado são todos os números reais. Qualquer número real vocês podem levar ao quadrado. Mas a imagem são só os números reais positivos. Porque eu não tenho, a não ser que eu tenha número complexo, é claro. Mas, se eu estou operando no domínio dos reais, a imagem é necessariamente os reais positivos. Tá? Então, a gente tem que pensar que a função, e a função computacional também vai funcionar dessa forma, a função ela pega um conjunto, eu pego um elemento do conjunto aqui, coloco na função, a função transforma e me cospe um elemento. Então, eu tiro do domínio e coloco, eu tenho a imagem. Então, eu pratico essa operação e o resultado é o que vai compor a nossa imagem. Tá? Então, de maneira geral, dentro da estatística, a gente chama essa variável de entrada, né, a variável independente, e a variável de saída, que dependeu da entrada e da função, é chamada de variável dependente. Tá? Então, se eu perguntasse para vocês aí, qual que é o domínio dessas funções? Então, 2x mais 3. Qualquer número pode servir ali no lugar do x? Qualquer número real pode servir no lugar do x. Tá? Então, o domínio de 2x mais 3 seria os reais. 2x ao quadrado menos 3. Mesma coisa. Qualquer número real, você pode substituir aí, elevar ao quadrado e vai continuar tendo um valor de y. X ao quadrado menos 3. Mesma coisa. Todos os reais. Tá? Entretanto, qual que seria a imagem dessa função? As imagens dessa função, aqui seriam todos os reais. A imagem dessa função aqui, a gente teria alguns valores negativos. Né? Enquanto esse 2x for menor do que 3, a gente vai ter y negativo, por poucos valores negativos. Tá? E esse aqui? O domínio desse aqui, x ao quadrado menos 3, dividido por x mais 1,
é o número, é o conjunto dos números reais, entretanto, não faz parte desse domínio o número x é igual a menos 1. Porque x é igual a menos 1 faz com que eu tenha zero aqui no denominador, e eu já falei para vocês que nessa disciplina a gente pode tudo menos dividir por zero. Então, o domínio aqui seria os reais menos o menos 1. Exponencial de x. Exponencial de x também, vocês podem até não lembrar, né? Mas a gente vai trabalhar bastante com exponencial aqui. Então, vocês vão ficar bem naturalizados com exponencial e logaritmo nessa disciplina. Então, exponencial eu posso ter exponencial de menos infinito, que vai dar zero, tá? E eu posso ter exponencial de infinito, que vai dar infinito. Então, o domínio da exponencial é qualquer valor real. A imagem é de zero a mais infinito. Tá? Não tem nenhuma exponencial que dá número negativo. E por isso que eu não tenho logaritmo de número negativo. Logaritmo é a função inversa da exponencial. A gente vai ter uma aula só sobre logaritmo depois. História, plot twist e tudo mais. Então, o domínio da exponencial são todos os reais e o domínio do logaritmo são todos os reais maiores do que zero. Não tem log de zero. Pode botar aí no R aí. Ó. Abre o R e coloca log de zero para ver quanto que dá. Ele vai dizer que vai dar menos infinito. Tá? Tá aqui a figurinha da função logarítmica. Né? Então, à medida que a gente vai diminuindo o x, o que acontece? Vai diminuindo o log de x. Tá? E ele é assintótico aqui com o valor zero em x. Então, ele nunca vai ser zero. Então, eu posso ter logaritmo o valor de logaritmo de x, que está aqui no y, à medida que eu vou me aproximando do x de zero, o logaritmo de x vai se aproximando de menos infinito. Tá? E eu não tenho nenhum logaritmo para o lado de cá. Certo? A função log de x. Beleza. Então, passamos aí pela parte mais teórica da matemática, agora vamos para uma parte que ainda é abstrata, mas agora da computação. Vamos falar de funções computacionais, em especial a função computacional no R. Vamos aprender a fazer uma função computacional no R. Tá? Então, uma função computacional, o que é? É um código que você faz para fazer alguma tarefa. É um código, isso é uma função. Tá? Ela, no caso do R, tá? Então para as pessoas que trabalham com outras linguagens aqui, que usam outros tipos de função e outros tipos de linguagem, que tem muito mais complexidade, o R é bem simples, o R é alto nível, a gente não precisa descrever muitas coisas, a gente pode escrever diretamente usando os operadores que o R já nos traz, a gente pode criar as nossas funções computacionais, a gente ganha em facilidade, mas perde em velocidade, perde em capacidade de fazer algumas coisas também, mas vocês não sentirão isso tão cedo. Tá? Então, eu tenho esse código vai ter uma estrutura, essa função tem que ter um nome para poder chamá-la, tá? Essa função tem que ter algum argumento, algum objeto temporário lá dentro dela que guarda as coisas que você quer fazer enquanto você está executando, e eventualmente a sua função tem que retornar para você as coisas que você quer que ela retorne. Então, por exemplo, no R, né, vocês criariam a função como? Vocês digitariam o nome da função, e a função que cria funções, ela é chamada function. Tá? E os argumentos que você vai criar, que são necessários para que a sua função rode, vão estar aqui dentro dessa coisa chamada entrada. Então, o nome da função é igual a function, abre parênteses, aquilo que vocês quiserem colocar de entrada. Se tiverem mais de um elemento, tem que separar por vírgula, tá? Fecha parênteses. Aí abre as chaves, tá? As chaves vão conter aquilo que a função faz, o que a gente chama de corpo da função. E depois que vocês mandarem a função fazer as coisas, ela vai ter um resultado lá dentro, então tem que ter algum objeto que guarda os resultados. Você pode dar um return resultado. Então, ele vai mostrar para você, ou vai guardar para você, se você operar a função e o resultado dessa função você guardar em algum objeto, né? Essa função return ela vai trazer o resultado ou vai guardar o resultado para você e fecha chaves no final da função, certo? Agora eu quero que vocês abram o R de vocês e nós vamos criar uma função aí.
essa função ela calcula e mostra a raiz quadrada de um elemento qualquer. E um elemento pode ser um elemento unitário, pode ser um vetor. Como é que eu faço isso? Primeiro, tem que ter um nome, certo? Então, o nome da função vai ser function, os argumentos. Então, nossa função eu vou chamar de raiz z, certo? Raiz z é igual a function. Eu preciso dar para ela o quê? Eu preciso dar para ela aquilo que ela vai tirar a raiz quadrada. Só preciso disso. Tá? Então vai ser function de x. Eu podia colocar qualquer coisa. Eu podia colocar aqui, ó, berimbau. Desde que dentro da minha função eu dissesse aonde que o berimbau entra. Podia colocar aqui lá. Desde que aqui eu também... Isso aqui é um objeto x. E o x vai entrar aqui. Então tudo que eu colocar aqui dentro da função... Quando eu executar, ele vai entrar aqui dentro, vai substituir o valor de x dentro dessa função. Tá? Então, é isso que significa o argumento. Ele entra dentro da função e vai ser modificado pelos operadores da função. Então, no caso, é só uma função simples. Então, raiz z vai ser function de x, abre chaves aqui. Então, eu vou criar um objeto RR que vai guardar o resultado da raiz quadrada de x. E depois eu vou mostrar o resultado usando a função return. Então, eu guardei em RR e mandei ele mostrar o RR usando a função return. Então, escrevam aí no R de vocês. Raiz z igual a function, abre parênteses, fecha parênteses, x, fecha parênteses, abre chaves, RR igual a SQRT, na outra linha, tá? Pula outra linha, return RR, pula outra linha, fecha as chaves, e aí vocês podem operar com a função de vocês. Raiz é z de 4 e ver se ela traz o número que deveria trazer, que é 2. No RStudio eu fiz assim, tá? Então a raiz é igual a function de x, abre chaves aqui, RR é igual a SQRT de x, return RR, tá? Então vou criar. Se eu der raiz z de 4, dá 2. Eu posso, percebe aqui, ó, aqui eu tenho um argumento x, que qualquer coisa que eu colocar aqui, desde que seja um argumento, ele vai entender que é o argumento x. Então eu posso colocar um vetor ali. Por exemplo, raiz de 1 até 30. 1 até 30 é um vetor. Se eu disser aqui raiz de 1 até 30, vai dar erro. Por quê? Por que dá erro ali? Você colocou o primeiro R em maiúsculo? Ahá! Eu criei a função que chama raiz z, tudo minúsculo. Não adianta nada eu escrever raiz com a letra maiúscula. Como eu disse para vocês, é errando que a gente aprende mais. Então, eu vou tirar esse maiúsculo aqui e colocar minúsculo. Olha só. Então, raiz de 1 até 30 está aqui, ó. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 1,41, raiz de 3 1,73, raiz de 4 é 2, raiz de 5 2,23, raiz de 6 2,44 e por aí vai. Raiz de 9 é 3, vamos ver se a gente acha outro inteiro aqui. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Tá aí, todas as raízes quadradas de 1 até 30. Olha que beleza. Posso ainda brincar, criei essa função, ó. Eu posso criar o nosso vetor aqui, que é a raiz de 0 a 300. Posso plotar 0 a 300 por raiz, a gente vai ter o gráfico da função raiz. Para quem nunca viu um gráfico de uma função raiz, esse aqui é o gráfico da função raiz quadrada. Ele não tem o lado de cá, certo? Que também daria, lembra, né? Que mais ou menos 3 é a raiz de 9. Então, eu também teria para o lado de cá aqui, ó, as raízes quadradas dos números, né? Então, aqui, ele está mostrando aqui somente os positivos. Então, beleza. Vocês fizeram isso daqui, né? E se a gente quisesse que ele, além de mostrar o RR, ele plotasse para nós. Então, ó, colocando o gráfico aqui no script, vou chamar essa nova função de RZP. Tá? Então, ó, eu vou criar o nosso objeto R1 aqui. Vou criar a função, então, raiz P, né? É a função de x.
eu vou dizer que RR é a raiz de x, vou mandar plotar x e RR, tá? E vou mandar ele guardar o RR, ou mostrar o RR. Então está aqui, raiz P. Então, agora eu vou criar um vetor x1 que é de menos 100 a 100, tá? E vou aplicar a função raiz ZP em x1. Então, ele não só... ele mostrou, então está aqui ó, as raízes de menos 100 a 100, tá vendo? Com todos os números negativos ele apareceu o n a n. N a n quer dizer not a number, tá? Aí nesse caso é not a number porque ele não está assumindo nenhuma raiz complexa. Então a partir de 0 a gente tem raízes. Então raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 1,41, por aí vai, tá? Até o 10, que é a raiz de 100. Tá? Então são 100 valores aqui que ele tem raiz. E ele mostrou para nós também o gráfico de x por raiz de x. Só que no caso de menos 100 até 0 não vai ter valor nenhum, porque ele não mostra aqui, né? Não mostra para nós aqui. Tudo bem? Error, plot new, figure margins too large. Letícia, é o seguinte, você tem que aumentar o tamanho da sua janela de plotagem, tá? No RStudio para poder ver. Então, ou você, aqui nesse caso, eu vou fazer isso aqui, né? Ou você vem aqui, ó, tá vendo? Ó, e aumenta a janela desse jeito, ou você aumenta a janela desse jeito aqui, tá? Eu meio que tento otimizar para poder caber as coisas aqui e ao mesmo tempo dá para vocês verem os gráficos aqui. Obrigado, agora deu certo. Alguém não conseguiu? Prova como eu faço para alterar a forma do gráfico, no caso aparecer eixo x de 0 a 100 apenas. A gente vai falar sobre isso, Guido. Existe uma coisa chamada limite de plotagem, tá? Em x e em y. E o argumento que controla isso chama xlim. E você vai dar um vetor que tem o início e o fim. E o ylim, né? De limite, né? Que controla o início e o fim de y também. A gente vai nesse script aí. Esse script eu não coloquei para vocês lá no Moodle ainda, porque eu queria que vocês fizessem algumas coisas hoje ao longo da aula. Depois esse script vai estar lá para vocês e aí tem várias coisas desse script aí que são interessantes. Eu estava dividindo as janelas para acompanhar o script do RStudio. Mas já que ele perguntou, né? Vamos lá. Vai. Então, é que aqui eu pedi para ele plotar dessa forma, né? Mas vamos aqui para um plot que a gente fez. Então, ó, plot 0 a 300 R1. Então tá aqui, tá? Se eu quisesse plotar somente a partir do 100 ou a partir do 10. Então, o argumento que controla a janela de plotagem é isso aqui, ó, xlim em x e ylim em y. Então, o xlim vai ser, eu vou concatenar um vetorzinho que eu tenho que dar o valor inicial e o final. Se eu der, por exemplo, 10 e 100, ele começa no 10 e vai até o 100. Se eu colocar menos 10 e 100, ele começa no menos 10 e vai a 100. E se eu colocar 10 e menos 10? Ele inverte. E aí é uma coisa super legal. Porque você pode fazer isso para x e pode fazer isso para y. Ylim é igual a concatena, sei lá, 3 e menos 3. Ó. Então, o xlim e o ylim, eles controlam o início e o fim da plotagem e também controlam a ordem de plotagem, tá? Controlam a direção de crescimento do eixo x e do eixo y. Legal? Então, voltando aqui para a nossa aula. Se a gente quisesse fazer o plot, beleza. Aí, isso aqui agora é um exercício para vocês. Vocês vão fazer uma função que vai calcular a média de um vetor e retornar o resultado. Como extra, tá? Eu quero que vocês tentem criar uma função que calcula a variância e retorna o resultado. A outra função que eu quero que vocês calculem, ao invés de a média, ao invés de a raiz quadrada,
calcule o resultado dessa equação aí. 2x² mais 2x menos 10. Então, se eu der um vetor ali de x para ele vai calcular o y baseado nessa função. Tá? Então, são duas funções para criar. Aqui calcula a média e aqui calcula essa função aí. Tá? E tem os dois extras aí. Esses dois exercícios estão lá no Moodle como exercício para a semana que vem. Tá bom? Certo. Aqui como exemplo ainda de análise gráfica, né, a gente tem aquela equação que a gente viu na semana passada do rendimento energético aí do micróton, né? Então que a gente tem que a variação da quantidade de energia, o rendimento energético dele, vai ser um balanço entre o que ele ganha e o que ele consome, né? E a gente tem uma série de constantes, né? Então o rendimento do capim é constante, a quantidade, a quantidade energética do capim é constante, o rendimento de capim do território é constante, a taxa metabólica do bicho também é constante. Algumas coisas que podem variar são, por exemplo, quanto que esse bicho passa forrageando e qual que é a área que ele forrageia. Então a gente poderia fazer uma análise gráfica disso aí. No final das contas, a gente tem aí que esse ΔE aqui, essa variação energética, ela é a nossa variável de interesse, a nossa variável dependente. Ela vai depender, por exemplo, da área ou de P, que é o percentual do tempo que esse bicho passa forrageando. Então a gente poderia estudar como é que essa variação energética se dá em função dessas outras duas variáveis. Como eu tenho uma variável dependente e duas independentes, uma das coisas que eu posso fazer é fixar uma das independentes e variar a outra independente. Depois eu fixo a independente e vario a outra independente. Hoje a gente vai fazer isso. Numa futura aula a gente vai variar as duas ao mesmo tempo e vamos construir uma superfície de resposta. Então hoje a gente vai considerar uma constante e a outra varia. Então eu tenho uma função linear, tá? Porque eu não tenho nenhum valor aqui ao quadrado multiplicando o P ou multiplicando a área, tá? Então eu botei aqui, para o micróton. Então está aqui, a função geral vai ser o ΔE, a variação de energia é 1,6 vezes 0,0005 vezes P vezes A menos, copiei lá da simplificação que o livro trouxe para essa forma. Menos 1 mais 0,2 vezes P vezes 3.000, tá? No caso 1, eu vou fixar o valor da área em 1 milhão de centímetros quadrados, né, que são 100 metros quadrados. Então, eu vou ter um AF fixo aqui, que é 10 elevado à sexta. Né? O elevado A no R é o acento circunflexo. Tá? Gente, é uma coisa, eu não estou vendo vocês mais ali no chat. Tá? Então, qualquer coisa, por favor, abram o áudio aí e me chamem lá. E aí eu vou calcular um P variável. Né? Então, o nosso P variável, o que é o P? É o percentual do tempo que esse bicho passa forrageando. Vamos variar ele em valores reais. Se esse bicho forrageia 70% do tempo. Não adianta nada pensar quanto que vale se ele forragear 0%. Se forragear 0%, ele morre. Tá? Então, ele vai variar aqui para nós de 30% até 100% do tempo forrageando. Então, eu vou criar uma variável aqui, tá? Que vai ser o PV. Então, são um conjunto de valores de proporções do tempo que ele passa forrageando, que varia de 30% a 100%, variando de 0,05 e 0,05. Tá? Então, uma sequência de 0,3 a 1 e o passo é de 0,05. Aí eu vou calcular. Então, eu tenho o AF fixo, eu tenho o PV, que é um vetor, eu vou calcular o DE aqui, tá? Usando essa fórmula. Então, eu peguei essa fórmula, colei aqui. Tá? Então, o PV é variável, o AF é fixo, eu vou criar um vetor dele. Vamos plotar esse vetor aí. Então, eu vou plotar no eixo X, onde ficam as variáveis independentes. A gente vai colocar o percentual do tempo que ele passa forrageando. E no eixo Y, que é a variável independente, o ganho energético. Aí aqui tem alguns parâmetros da função que eu quero falar para vocês. Então, a função plot. O primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y.
Depois vem argumentos que controlam a função plot. Tá? Aqui, main, quer dizer o título principal do gráfico. Então, vai ser afixo é igual a 100 metros quadrados. YLab. Então, qual é o YLab? É o rótulo do eixo Y. Vai ser E de energia em joules. XLab, que é rótulo do eixo X, percentual do tempo forragiano. Tá? Então, ele vai plotar o X, o Y, vai dar um título em cima, um rótulo para o eixo Y, um rótulo para o eixo X. Tá aqui. Olha que bonitinho. Tá? Tem um jeito mais bacana ainda que é fazer esse metro quadrado aqui, ó. Fazer esse metro quadrado aqui subir. Tá? A gente vai ver como é que faz. Então tá aqui. Então, como eu falei para vocês, dá uma reta, né? Então, os pontos estão todos aqui dentro de uma reta. Eu vou adicionar uma linha que é aquele valor real do exemplo, ele passa 70% do tempo forrageando. Então, no tempo aqui, eu vou colocar uma linha vertical passando pelo 0,7. Tá? Então, tá aqui. Ó, a função que me colocou essa linha chama abline. Abline é uma função bastante interessante que eu posso colocar uma linha e ela precisa de dois argumentos, o intercepto e o coeficiente angular. A gente vai discutir o que é isso. Ou eu dou um valor V igual a alguma coisa, ele vai colocar uma reta vertical, tá? Saindo em X daquele ponto que eu disse onde sai. Então, ele sai de 0,7, col de cor é igual a 2, a cor 2 é a vermelha. Tá? Então, está aqui o tempo que ele passa, o forrageando é o 0,7, e isso aqui corresponderia a esse ganho energético, que é aquele que a gente viu no exemplo. Tá? Eu posso colocar o eixo X e o eixo Y. Então, eu dou um abline H, que é a linha horizontal, em 0. Então, em Y igual a 0, ele traça uma linha horizontal. E V, então, H igual a 0, a nossa linha horizontal. Aliás, desculpa, esse é no eixo X. Isso aqui, o número 0, nesse caso, o que ele significa? Se a gente olhar aí na equação, esse valor de 0 aqui é onde a variação da energia é negativa. Ou seja, ele consome mais do que ganha. Então, esse aqui ó, é o ponto crítico. Se ele forragear mais do que esse valor aqui, que é perto de 0,4%, perto de 40% do dia, ele consegue ter energia para sobreviver. Menos do que isso, ele não consegue. Olha aonde que a gente vai usar aqui as inequações. Então, daqui para frente, ele sobrevive. Daqui para trás, ele não sobrevive. Tá? E se a gente quiser saber como é que é esse ganho energético em função da área, também é uma reta, né? No nosso caso, as duas funções são lineares. Então, a gente vai fixar em 70% o nosso percentual do tempo que ele forrageia. Tá? E vamos criar um A variável. Então, se é 1 milhão de metros quadrados, a gente vai... 1 milhão de centímetros quadrados, a gente vai criar uma variação que varia de meio milhão de centímetros quadrados até 1,5 milhão de centímetros quadrados de território. Tá? Então, está aqui. Sequência de meio até 1,5 de 0,1 vezes 1 milhão. Tá? E aí a gente calcula agora o nosso ΔE1, né? Que é, então, a variação do rendimento energético para diferentes tamanhos de território. E vamos plotar. E agora aquela dicasinha, se a gente quiser colocar metro quadrado, então se a gente quiser usar sobrescrito ou subscrito, uma forma que a gente tem é usar esse argumento expression. Então lembra que XLab, né, XLab que eu falei anteriormente, é o rótulo de X. Então aqui vai vir um texto. Mas eu posso transformar esse texto usando essa função expression. E aí se eu colocar área M, né, área M, entre aspas, e elevado a 2, ele entende que isso daqui é ao quadrado. Tá? Então, tá aqui. Ó. Então, ó, o P fixo de 0,7, energia em joules, área em metros quadrados. Tá? Aqui tem uma dica, então eu vou passar esse script para vocês depois, assim que acabar essa aula eu vou colocar lá no Moodle. Eu quero que vocês estudem esse argumento expression. Então bota lá no Google o que significa o argumento expression. Ou então vem aqui na ajuda e coloca expression aqui, ó. Expression. O que significa isso? Tá? Venham aqui, usem a ajuda. Tá? Então de novo vou colocar a nossa linha
horizontal ali, significando o valor real que esse bicho tem, ou real pelo menos do exercício. E aqui está o tamanho mínimo de área que ele precisa para sobreviver. Então, para baixo aqui de um valor que é perto desses 600 mil, né, que é 60 metros quadrados, esse bicho não sobrevive. Então tem que ser maior do que 60 metros quadrados. Beleza? Professor, vi que já foi encerrado o prazo de entrega das primeiras atividades. Já entrei para agora, como poderia proceder quanto a essa situação? Você envia os próximos. Tá? Eu vou abrir a data do de hoje. Tá? O de hoje já tem um extra, tá? Tuan Jurberg. O de hoje já tem um extra, então esse extra já compensa o anterior. Dê uma lida em todos os materiais que tem lá no Moodle, que eles falam como é que é o sistema de avaliações, tá? O sistema de pontuação são esses exercícios e mais uma nota de autoavaliação no final. Tá bom? Beleza, gente? Conseguiram? Vamos fazer o seguinte. Agora já são 2h20. A gente vai fazer um intervalo, tá? Até as 3 horas, tá? E depois a gente volta com a aula e vamos ver mais algumas coisas sobre análises gráficas, só que agora, dessa vez, vamos voltar lá para os polinômios, vamos ver os polinômios que a gente costuma usar mais aí na biologia e também algumas funções que a gente usa bastante na biologia, a gente vai explorá-las graficamente. Então, a gente vai sair um pouco do exemplo biológico, infelizmente, né? Sair um pouco do exemplo biológico, vamos explorar algumas funções matemáticas, tá? E como que elas variam em função dos parâmetros. E por que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes, quando a gente tiver lá um problema biológico, e a gente tem alguma dessas funções que, teoricamente, é uma candidata a explicar o nosso processo, o que a gente costuma fazer é coletar os dados e ajustar a função aos nossos pontos. O que a gente está fazendo? A gente está ajustando os parâmetros da equação. Então é importante conhecer as equações. Importante conhecer como que os parâmetros influenciam as equações. Então até agora a gente viu inequações, a gente viu onde dá para usar as inequações, vimos um pouquinho de números complexos, vimos como é que eu crio uma função simples no R e vimos um começo de análises gráficas. Agora a gente vai combinar a criação de funções com análises gráficas. Tá bom? Então a gente volta às 3 horas.